Araçunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Hoje tenho aqui no estúdio Fabrício Costa, ele é diretor de produtos e vendas na Inflection Tecnologia, uma empresa especializada em gestão financeira. E vamos falar sobre como fazer a boa gestão do caixa da sua empresa. Quer falar em dinheiro? Que tal ganhar um pouco mais? Fabrício, agradeço muito a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho e, quem sabe, ajudar um pouco os empresários brasileiros, né? Com certeza vai ajudar muito. Falando em dinheiro, em gestão de caixa, é algo importante para o empreendedor. Então, eu queria começar entendendo qual é a parte mais importante da gestão financeira numa empresa. Tá. Eu diria que a parte mais importante da gestão financeira dentro de uma empresa é saber receber. Né? Hoje a gente percebe que não existe mais empresa que não tenha um computador, que não tenha um sistema que cuida minimamente dos seus processos. Mas a gente percebe que o gerente financeiro, o empresário de modo geral, quando ele vende, ele fica contente. Vendi, cumpri a minha missão. Só que ele se esquece que entre a venda e até o momento dele receber aquele dinheiro de fato, que vai acontecer numa conta bancária, tem um prazo. Esse prazo pode ser uma semana, um mês, uma venda com cartão, por exemplo, em 10 parcelas. Isso vai demorar 10 meses até que ele receba toda aquela venda. E é justo aí que mora o perigo de eu vender e não conseguir receber. Olha que problema, né? Então, aí eu acho que você fala uma coisa importante. Realmente o empreendedor, o empresário se preocupa muito com a venda e muitas vezes não tem um controle adequado. Então, qual que é a importância de manter um bom controle financeiro? Olha, eu diria que essa importância, ela acompanha o segmento. Por exemplo, você pega um e-commerce. O e-commerce, ele tem uma grande quantidade. Praticamente todas as vendas são não presenciais, né? São feitas pela internet. E eu posso passar o meu cartão na internet, fazer uma compra, receber essa mercadoria num endereço que não é o meu e depois ligo no meu banco e não reconheço aquela compra. Ou seja, isso é uma fraude. Né? Para o e-commerce, então, o que é importante na gestão financeira é ele tomar alguns cuidados para garantir que a venda dele, o pagamento é legítimo, que o cliente dele não está usando de má fé na hora de passar um cartão de crédito e mesmo quando ele tenha recebido lá os famosos chargebacks das operadoras de cartão. O que é chargeback? Chargeback é quando um cliente não reconhece uma compra. Okay. Isso significa que quem vendeu não vai receber aquele dinheiro. Quem vendeu não vai receber. E na maioria dos casos a operadora de cartão ela é sumário. O cliente não reconheceu a compra, a primeira medida da operadora de cartão é cancelar aquela venda e debitar do lojista, do empresário. Né? Então, um empresário de e-commerce, ele tem que ficar atento a esses chargebacks, a esses cancelamentos de venda solicitado pelos seus clientes. Porque se ele não acompanhar, é certeza que ele não recebe. É certeza que ele não recebe. Caso ele acompanhe e veja e efetivamente tenha consumado a venda, entregado, ele pode pleitear junto ao cartão de crédito? Como é que é o processo normalmente para isso? Hoje existe um processo que a operadora do cartão envia uma carta para ele, como uma espécie de um processo, um mini processo onde a operadora do cartão diz para ele qual é o motivo que o cliente alegou para não reconhecer aquela compra e solicita dele um conjunto de documentos, que basicamente seria o documento de venda e o comprovante do cartão de crédito, a autorização do cartão. Hoje, então, esse processo ele é feito por meio do envio dessa carta, mas ele também já é feito de maneira eletrônica. Então, o lojista, o site de e-commerce, ele consegue receber essa informação muito antes da carta, que tem que esperar o correio e tudo mais. E aí, vamos dizer, se ele tem todos os comprovantes, a empresa de cartão de crédito paga o valor? Paga, reembolsa. E o que é importante, a gente nota bastante com os nossos clientes. Mesmo quando o lojista ele tem toda a documentação, ele faz a defesa do processo, envia isso para a operadora do cartão, em alguns casos essa informação não chega aonde deveria chegar e mesmo assim ele recebe aquele débito.
ou seja, de algo que ele vendeu, que ele comprovou a venda e ainda assim ele sofre aquele débito da operadora do cartão porque aquela informação que ele mandou não chegou em quem deveria chegar e como ele não tem controle, ele não sabe quais daqueles processos ele atendeu, quais eles não atendeu. Nossa, isso consome uma energia, né? Então, quer dizer, a questão de controles financeiros, estamos falando dos recebíveis. Agora, imagino que quando a gente fala de gestão financeira, além dos recebíveis, tem também a preocupação em termos de fluxo de caixa. Justamente. Saber se eu vou ter dinheiro suficiente para fazer frente às minhas despesas. E esse, infelizmente, é um controle que poucos empresários de pequena e média empresa mantêm. Qual que é a importância do fluxo de caixa? Eu diria que para a empresa ela é fundamental, né? Porque sem o conhecimento do fluxo de caixa, principalmente o pequeno e o médio empresário que já tem dificuldade de acesso a crédito, né? Ou crédito barato, imagina um empresário que tem que pagar a folha de pagamento e uma semana antes ele não sabe se naquele dia ele vai ter o dinheiro para pagar a folha. Olha que loucura. Né? Então é fundamental para a saúde do negócio. Eu já vi empresas quebrarem no auge, vendendo como nunca, trabalhando como nunca e de repente faltou dinheiro para cobrir ali um mês, 30, 45 dias de operação e a empresa quebra. Até porque hoje em dia no varejo, dividindo em 10 parcelas, eu vou ter que pagar o meu fornecedor no máximo, normalmente com prazo de 30 dias, e vou receber do cliente em 10 parcelas. E aí muitas pessoas utilizam aquele desconto do cartão, antecipação de recebíveis do cartão de crédito. Você vem de mercado financeiro, queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona, vale a pena fazer esse tipo de ação? Quanto custa isso? A antecipação de recebíveis, eu diria para você que ela, dependendo da dose, é um remédio, dependendo da dose, ela se torna um veneno para a gestão de caixa das empresas. A gente acompanha grandes empresas multinacionais que têm pontos de venda, que têm sites e tudo mais, eles vendem muito, eles antecipam toda a receita com as operadoras de cartão, porque eles têm uma área de tesouraria que eles acreditam que cuidam melhor do dinheiro do que se aquele dinheiro ficasse parado lá na operadora do cartão esperando 10, 12 meses para ser recebido. E também, por serem muito grandes, provavelmente tem taxas que só eles conseguem, né? Agora, para o pequeno e para o médio empresário, isso precisa ser feito com muita atenção. Eu vou te dar um exemplo de um cliente que eu estive visitando a semana passada e a gente tem feito um projeto piloto com ele. Ele vende com cartão. Como ele é uma pequena, o negócio dele ainda é pequeno, está começando agora, ele já paga uma taxa maior, porque a operadora do cartão não conhece ele, não conhece o risco da operação dele, então ela vai cobrar mais caro. Então, quer dizer, já começa tendo que alugar aquela, como é que chama? O POS. O POS, que é a maquininha que passa os cartão. Isso. E fora aquilo ainda paga uma porcentagem de taxa em cada transação. Que hoje está girando em torno do quê? 3%? Hoje, dependendo da parcela, você pega clientes que têm de 1,5% a 4,5%. 4,5%, varia bastante. Varia bastante. É um sócio do seu negócio. Né? Então, e esse cliente que a gente estava trabalhando, imagina só, ele já está pagando uma taxa mais cara pelo fato de ser novo no mercado. E aí nós tivemos a grata surpresa de descobrir que as vendas dele estavam sendo antecipadas semanalmente pela operadora. Então ele vendia de terça a domingo, segunda-feira a operadora antecipava todas as vendas dele e fazia um crédito na conta no banco dele. Nossa, mas e ele não tinha pedido isso? Ele não tinha pedido. E como ele também não tem muita experiência em administrar esse recebível, que é o cartão, para ele aquilo estava normal. Toda segunda-feira eu recebo mais porque eu vendi na sexta, sábado e domingo, o banco não abriu, na segunda o crédito está maior. Ele não sabia que na verdade estava sendo antecipado e ele estava sendo cobrado, por isso que é uma outra taxa, né? Mais de 4,6%. Além da taxa de administração do cartão. Então você pega uma taxa média de 2,5 mais 4,5 virou 7. É mais caro que o cheque especial. E isso ele não pediu.
né? Aí a hora que liga para o gerente de relacionamento da operadora, a culpa é do sistema. Ah, acabei de realmente, estava aqui no sistema. Me desculpa, foi engano. O já estou mudando. Você levou 10 anos para descobrir isso. Esse é o grande problema. Né? Então, quer dizer, agora deixa eu entender, vamos dizer, como que um empresário pode controlar para evitar esse tipo de problema? O que ele precisa fazer? Ó, o primeiro passo é o que a gente chama de conciliação transacional. O nome parece complicado, mas é simples. O que é isso? É eu ter um processo que pode ser numa planilha, pode ser num sistema, pode ser no caderno, mas com um objetivo muito simples. Eu vou fechar o meu caixa e vou conferir se tudo que eu vendi está aceito. Se foi cartão, na operadora do cartão. Se foi boleto, se eu emiti a cobrança e o meu cliente recebeu. Débito automático, a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer? Eu vendi ontem, fechei o caixa ontem, tenho lá R$1.000 em venda, hoje eu vou garantir de que aqueles R$1.000 tem 500 na operadora do cartão de crédito, tem 250 que foi dinheiro e a responsável pelo meu caixa fez o depósito na conta e me trouxe o comprovante, e os outros 250 que foram via boleto, eu mandei o boleto para os meus clientes. Uma conferência do caixa. Uma conferência do caixa, mas não só olhando, mais uma vez, não só olhando para dentro da empresa, que eu acho que esse é o grande problema. Porque às vezes você olha o comprovante do cartão de crédito, mas não acompanha se teve, como é que chama? Chargeback. Então, mais uma vez, fazer uma conferência de caixa, mas não olhar só para dentro da empresa, porque hoje todo mundo faz esse controle, só que ele não é mais suficiente, porque infelizmente a responsabilidade de garantir que a minha transação foi acatada corretamente, que o meu depósito está lá no banco, que o meu boleto foi enviado, é do cliente. Até porque, vamos dizer, eu faço uma conferência hoje, deu tudo certo. Um dos cheques que eu depositei na minha conta foi devolvido. Se eu não fizer um acompanhamento na minha conta corrente, eu posso nunca perceber que eu tive um cheque devolvido. Então, e aí, veja, no dia seguinte eu fiz a minha conciliação transacional, ou seja, eu cuidei que as minhas transações de pagamento foram encaminhadas da maneira correta. Dependendo do meio de pagamento, vai me levar um tempo para eu receber aquele dinheiro. Você deu o exemplo do cheque. Eu aceitei um cheque pré-datado para daqui 10 dias. Ok. Eu emiti um boleto de cobrança para daqui 30 dias. Eu passei um cartão de crédito em 3 parcelas. Muito bem. Cuidei disso no dia seguinte, está bonitinho ali a minha conciliação. Começa então a conciliação financeira. Então, daqui 10 dias, eu vou acompanhar lá na minha conta corrente para saber se aquele cheque foi compensado corretamente. Então, veja, a minha conciliação ela é toda externa da empresa. O grau de complexidade está aumentando, porque eu vou ter que olhar o banco daqui a 10 dias, o boleto bancário, quer dizer, também no banco daqui a 30 dias, e ainda vou ter que acompanhar por todo esse período de 3 meses se não vem nenhum chargeback daquele cartão de crédito. Justamente. Se eu recebo 100 cartões de pagamentos com cartão de crédito, mais 200 cheques, eu tô de cabelo em pé, né? Pois é. Fazer isso manual vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Por isso que eu achei muito interessante, eu queria entender qual é a solução que vocês oferecem no mercado para ajudar o empresário a controlar isso. Legal. Como que nasceu tudo isso, né? A gente vem de banco, vem de mercado financeiro, a gente até brinca, do lado negro da força. Ou seja, a gente teve muita experiência em acompanhar todos esses produtos e operações do outro lado do balcão, do lado do banco. Sabe dos problemas todos que acontecem. Então, o banco, ele é altamente informatizado, automatizado, tem rotinas, controles, processos para fazer a gestão do lado dele o mais perfeito possível. Então, lá atrás, a gente pensou, ora, existe uma oportunidade de usar essa experiência, esse conhecimento em construir soluções para as empresas saberem lidar com os bancos, com as instituições financeiras. E foi aí que a gente começou a pensar. Em paralelo, o desafio é como levar
esse tipo de solução, que não é simples, é complicado, você colocou bem, mas que coubesse no bolso do pequeno e no médio, da pequena e da média empresa. Então aí você começa a usar um conjunto de tecnologias para baratear o custo dessa solução. Então hoje a gente chama de plataforma de gestão financeira. Vocês oferecem uma plataforma de gestão financeira. Aonde sobre essa plataforma, ela é toda na web, né? Hoje a gente ouve falar muito em nuvem, em cloud computing, mas isso só quer dizer que eu não preciso ter um servidor dentro da empresa. Tá. Né? O meu cliente, ele usa a solução que está hospedada num data center, assim como está o internet banking do banco. Tá. Né? Então é a comparação mais simples que eu faço. Então com isso, o empresário ele não precisa ter o servidor. Já é um custo a menos, porque não vai ter ali a pessoa de TI para cuidar daquele servidor. A infraestrutura. Justamente. O segundo ponto é que a gente consegue cobrar isso pela quantidade de transação. Então quem é pequeno, paga menos. Quem tem um certo volume, vai pagar mais. Quem é grande, tem um volume de milhares de transações, vai pagar conforme o uso. Olha que interessante. E aí o que essa plataforma vai gerenciar? O que ela cuida e como? Tá. Ela vai gerenciar, de maneira resumida, o ciclo de vida de cada recebimento e também de pagamento. Eu estou deixando um pouquinho o pagamento de lado, porque o importante é eu receber e ter dinheiro, né? Porque aí tendo dinheiro, tendo caixa, eu consigo pagar folha para pagar meus fornecedores. Então a gente cuida do ciclo de vida das cobranças, né? E dependendo do segmento, essa cobrança ela usa um meio de pagamento. Pode ser cartão, pode ser boleto, pode ser cheque pré-datado, pode ser débito automático, né? Então a gente vai cuidar do ciclo de cada cobrança de acordo com o meio de pagamento dela. Então quer dizer que o sistema, a plataforma que vocês oferecem, ela vai conversar com o meu banco, ela vai conversar, vamos dizer que eu tenha um sistema para emissão de nota fiscal, seja um PDV, né, um terminal de ponto de venda, seja um ERP, um sistema para emissão da nota, ele conversa com todo mundo, une essas informações para cruzar? A gente lembra que eu te falei que as empresas elas olham muito para dentro na hora de fazer a conciliação. Então a gente preenche aquele espaço entre o momento da venda e o lançamento no extrato da conta corrente. De maneira prática, eu vou conversar com o sistema de gestão para receber essas informações de vendas e cobranças e vou atuar como um auditor no extrato bancário do cliente. Então ele me disse que vendeu cheque pré-datado para daqui 10 dias. É como se eu tivesse ali uma rotina que aguardasse aquele prazo para no dia correto apurar se aquele cheque foi compensado no banco. E aí ele emite alguns relatórios com, vamos dizer, não conformidades, olha, você não recebeu isso, aquilo que deveria ter entrado não entrou? Nesse ciclo de vida da cobrança, vamos assim dizer, em cada momento é importante você ter uma informação diferente e específica. Bom, no dia seguinte que você mandou um monte de boleto para o banco, a informação mais importante para você é se saber se o banco acatou aqueles boletos e vai enviar no endereço de cada cliente. Ao final do mês, é importante você saber quantos boletos você emitiu, qual era o custo da sua cobrança, quanto o banco te cobrou para emitir lá todos os seus boletos. Determinado momento entre a emissão e o pagamento, é importante você saber quanto você tem para receber, né? Quanto está em atraso. Às vezes você precisa fazer um investimento na sua empresa e você sabe que todo mês você emite X mil em cobrança, tem mais Y mil em cartão de crédito, você conhece o teu negócio, só que você quer fazer um investimento. Você vai precisar se alavancar em determinado momento. Imagina se você tivesse a informação de um fluxo de caixa provável de recebimento, por exemplo, dos seus boletos no futuro, com base no histórico de pagamento dos seus clientes nos últimos 6 meses. Então ele já vai tirar aqueles possíveis
devedores duvidosos, aqueles Justamente. que costumam atrasar, ele já faz esse ajuste. Ele já faz isso. Então, a gente consegue entregar informação, olha, com base no teu histórico de pagamento e na quantidade, nos teus clientes que pagam em dia, nos que atrasam até uma semana, nos que atrasam 15 dias, um mês, a gente projeta aqui um fluxo de recebimento para você. Então, a gente entrega, no fundo, eu estou falando de entregar informação de qualidade para o empresário. Vai usar uma inteligência para analisar as informações e traduzir todos aqueles cruzamentos de forma que o empresário possa tomar ações necessárias. Justamente. E o que o empresário tem ganhado com essa boa gestão financeira? Olha, dependendo do segmento, eu vou falar um pouquinho de varejo. A gente tem clientes de varejo que tem 10, 20, 40, 200 lojas. Então, o varejo ele tem ele é diferente porque ele tem muitos pontos de venda e acaba que o ticket médio das transações é pequeno. E eu já vou dizer por que é pequeno. Então, um cliente de varejo, imagina você conferir caixa de 50 lojas. E aí você tem loja em shopping que trabalha em 2 turnos aos finais de semana. Então você precisa ter um time fazendo isso. Toda vez que der diferença, vai separar, vai entrar em contato com a loja, com o responsável do caixa. Então nós estamos falando de produtividade. Ok. Né? Então no varejo a gente cuida de produtividade. Eu atendo clientes que têm um ponto de venda, só que o ticket médio dele é R$8.000. Então, para esse cliente, se ele perde uma transação, ele perde muito dinheiro. E é um segmento que a margem é muito curta, muito pequena. Então, ele não pode perder nada. Não pode perder nada. Né? Então, para esse cliente, eu trago controle. É claro, trago produtividade? Trago, mas assim, esse é o cliente que ele tem uma pessoa no financeiro, que vai fazer tudo. Né? Então, a produtividade é importante, mas o controle é fundamental. O varejo, como eu levo produtividade e depois controle, imagina que para cuidar de 50 lojas você não precisa ter 5 pessoas na sua equipe. Com uma pessoa você resolve. Né? Então eu trago produtividade com o controle. E aí eu queria ver que você trouxe o exemplo daquele cliente que descobriu que o cartão de crédito estava por uma vontade involuntária, já não sabe de onde veio, antecipando todos os recebíveis deles, você gerou, quer dizer, o sistema, a plataforma gerou uma economia de pelo menos os 4,5% que ele parou de antecipar. Existem outros ganhos dessa natureza? Existem. Eu diria que cada meio de pagamento, ele tem ali o seu benefício, né? O seu pró maior em relação aos outros. E eu acho que o segredo é saber usar o meio de pagamento da maneira mais correta possível. Né? Então, é fundamental usar o cartão de crédito no varejo, no e-commerce, mas o boleto também tem o apelo dele, o débito em conta, o cheque. No Brasil, a gente não dá para pensar um negócio de massa que não aceita cheque. Né? Então, vou pegar um outro exemplo agora de cobrança com boleto. O meu negócio, eu emito muito boleto todo mês. E veio o gerente de um banco qualquer e me ofereceu a cobrança daquele banco. E, em troca, ele me deu isenção de tarifa na minha conta. E aí eu sou empresário, eu fico todo feliz, porque afinal de contas, a tarifa de uma conta empresa vai variar entre R$50 e R$100 por mês. E aí eu emiti 3.000 boletos, eu emito 3.000 boletos todo mês. E a minha cobrança pelo banco A. Só que a hora que a gente começa a processar essa informação desse cliente, a gente começa a descobrir que quase 40% dos clientes dele pagam no banco B e não no banco A, que é o que ele tem a cobrança. E ninguém contou para esse empresário que se o cliente dele paga a cobrança no banco B e a carteira de cobrança dele é no banco A, isso vai custar mais caro para ele. Ok, alguns centavos, mas nós estamos falando de 3.000 boletos, de 30%, 40% disso, 1.200, quase 1.500 boletos. Alguns centavos depois, a gente consegue mostrar para esse empresário que ao longo de um ano, ele está perdendo muito dinheiro. Ele está perdendo muito. Então, o que a gente tem feito? Você traz esse cliente,
instrui ele, olha, vamos abrir, se você tem conta no banco A, vamos abrir uma conta no banco B, você vai me mandar as tuas cobranças, com base no histórico de pagamento dos teus clientes, eu vou decidir se eu mando para o A ou para o B. E isso o sistema faz sozinho? O sistema faz sozinho, eu não preciso de ninguém ali separando títulos para cá, para lá, para mandar. A gente faz tudo automático. Então, com isso, eu consigo economizar muito mais do que aquela tarifa, né? E hoje, de maneira geral, todos os nossos clientes, a gente consegue colocar na ponta do lápis e apurar que a economia que um controle, que uma plataforma dessa trouxe para ele é muito maior do que ele paga para usar a plataforma, né? Então ele consegue, o dinheiro que é sempre muito apertado, ele consegue recuperar esse dinheiro, pagar o investimento na plataforma de gestão financeira e ainda ter um ganho adicional dentro de casa. Quer dizer que interessante. Então quer dizer que uma boa gestão financeira garante um aumento do lucro para o empresário. Com certeza, um aumento do lucro. E além disso, poder administrar, porque fluxo de caixa é um negócio interessante, mas difícil de viabilizar. E dentro dessa ferramenta, pelo que eu estou entendendo, vai ter um fluxo de caixa projetado já com os ajustes necessários. Porque não tem coisa pior do que você fazer uma planilha de fluxo de caixa, contando que você vai receber todo aquele dinheiro que tem naquele vencimento, e aí naquele dia o cliente que sempre atrasa, não paga e você não tem dinheiro. Quer dizer que eu vou ter um fluxo de caixa que vai representar e vai ter uma chance maior de acontecer como está ali previsto. Justamente. Facilitando até a administração do negócio, né? Porque percebe que a hora que você tem toda essa informação à mão, antecipar ou não um recebível, buscar um capital de giro ou não, se torna, não que quando você precisar fazer isso, essa necessidade vai ser maior ou menor, mas você vai poder tomar uma decisão mais consciente. E aí, na hora de tomar uma decisão como essa, a plataforma ela tem condição de te falar, dentro das possibilidades que você tem, qual é a que te custa menos, se é antecipar um cartão de crédito ou um boleto bancário que eu também posso antecipar no banco, baseado no seu histórico? Hoje, a gente consegue fazer isso, mostrando isso para ele com base no passado. Tá. Por que a gente não faz isso com base no futuro? Para fazer isso, eu teria que me associar às instituições financeiras para trazer toda essa informação de cada cliente. De cada cliente. E a gente prefere manter aqui um papel mais independente. Mas vamos dizer, com o sistema ele pode olhar no histórico dele, nos seus antecipar o cartão de crédito na média tem te custado tanto, antecipar um boleto bancário na média tem custado tanto, e baseado nisso ele tomar uma decisão, até ir negociar com o banco. Pois né? Era isso que eu ia te dizer. Nós somos chamados para uma reunião num cliente tem 2 semanas. Eu sentei junto com o diretor financeiro, ele me falou: Fabrício, nós estamos pensando em sair da operadora de cartões A e ir para B. Porque, sabe aquela consulta da plataforma em que você mostra para a gente o custo da operadora do cartão em cada bandeira, em cada plano de parcelamento? Nós fizemos uma análise, achamos alto, chamamos a operadora B, mostramos para ela o custo, ela fez uma proposta melhor. Eu queria saber de você se nós vamos perder algo na conciliação se a gente trocar da operadora A para B. Então, percebe que a gente tirou do diretor financeiro o peso. Olha, agora que eu tenho todo o meu controle com a operadora A, eu estou na mão dela, eu não posso sair dela porque senão eu vou perder todo esse controle. Não, ao contrário. Como eu estou usando uma plataforma aqui independente, de quem é o fornecedor? De quem é o fornecedor, que fala com a operadora A, com a B, com a C, eu consigo buscar a melhor taxa, ou seja, eu consigo buscar o melhor para o meu negócio, independente do sistema que eu estou usando, independente da operadora. Além de fazer uma negociação baseada em fatos reais, porque às vezes você vai negociar com o banco baseado na taxa que você conversou com o gerente, mas nem sempre aquela taxa representa 100%, porque tem outros tipos de cobrança invisíveis que você não vê. Justamente. Né? Você pega...
aquele cliente que eu te falei do início que estava começando. Por outro lado, eu consegui mostrar para ele o seguinte: seu negócio está começando, mas você tem 3 meses de vida aqui. Todas as suas vendas estão aqui e você não teve nenhum cancelamento de venda, porque a transação dele é toda presencial. Tá. Né? Então não teve nenhum chargeback. Não teve nenhum chargeback. Tá. Então não faz mais sentido a operadora do cartão vir com o argumento que, como ela não conhece o teu negócio, então você tem que pagar uma taxa maior porque o risco é maior. Você pode chamar teu gerente de relacionamento aqui e mostrar para ele, falar, em 3 meses eu não tive nenhum cancelamento de venda, nenhum chargeback. Então a gente precisa renegociar essa taxa, porque olha, do que eu estou passando, transacionando com você, você está recebendo 100%, não tem risco o meu negócio. Senão também posso negociar com a outra bandeira e ter um valor melhor, né? É verdade. Olha que interessante. Não, adorei, Fabrício, realmente. Se você puder deixar agora, para finalizar essa entrevista, os contatos, como é que alguém que ficou interessado para conhecer melhor a plataforma? Okay. Bom, pode entrar em contato diretamente pelo nosso site, que é o www.inflexion.com.br, ou por e-mail, contato@inflexion.com.br, ou um meio de contato um pouco mais antigo, mas muito utilizado, que ainda é o telefone. Qual né? é que o telefone? Que é o 011 2655 0800. E aí vai falar com a gente, tem, se eu não puder atender, tem toda a minha equipe que está preparada, que assim, muitas vezes a gente começa esse discurso, o empresário ele fala, mas está muito longe, isso não é para mim, e a gente mostra para ele na prática que assim, isso está ao alcance de todos. Né? Incrível, então, eu achei realmente uma solução inovadora e que pode fazer a grande diferença para os empreendedores, e o melhor de tudo, que foi a primeira coisa que eu te perguntei quando nós conversamos pelo telefone, né? É acessível para o empreendedor da pequena e média empresa. Isso eu acho uma coisa muito importante. Quero parabenizar e agradecer a sua presença. A oportunidade de estar aqui. Obrigado mais uma vez, Paola. O programa de hoje fica por aqui. Eu faço os meus agradecimentos a Lia Cabeleireiros, que fica ali em Pinheiros, sempre caprichando no meu visual, a Nani na maquiagem. Agradeço também a Garnus. Garnus é uma confecção. Eu já estou aqui no look verão. Se você quer conhecer toda a coleção que está maravilhosa, entre no site www.garnus.com.br. E agradeço a Kill Design, uma agência de branding. Eles desenvolveram o logotipo do programa Alma do Negócio e o nosso site. Você já visitou o nosso site? almadonegócio.tv. São mais de 180 entrevistas, assim como o podcast dos nossos programas na Rádio Mundial, toda quarta-feira às 19 horas. Eu te espero então na próxima semana e lá no nosso site e nas redes sociais. Muito obrigada e uma boa semana.